Muito boa noite ao nosso quinto encontro, nossa quinta live para esse mergulho do caos ao cosmos, co-criando o 2026 que você deseja e merece. Muito bem, tem sido mergulhos bem interessantes e hoje nós vamos entregar a nossa quarta chave. Muito bem, pessoal entrando aí, Rubenilza, bem-vinda! Vamos fazer o seguinte, manda um aviãozinho aí, chama o pessoal para participar conosco, fala para o pessoal vir. Ontem eu lancei um desafio, né, que você convidasse alguém que você acredita que seria beneficiado aqui nesse nosso ambiente, aqui nessa nossa live. E dá tempo de fazer agora aí também. Esse momento de expansão de consciência. Quando a gente se desenvolve, é bacana carregar mais gente com a gente. Não é tarefa simples, mas é importante. Porque quanto mais gente evoluído nós tivermos próximo a nós, mais tranquilo nosso caminho será. Essa é a questão. Estar próximo de pessoas um pouco mente fechada, um pouco tacanhas, né? Um pouco limitadas na sua percepção de mundo, é muito desafiador. Essas pessoas de visão limitada, elas nos dão trabalho, né? Elas cansam a nossa vida, cansam a nossa beleza. Por outro lado, quando nós estamos ao lado de pessoas de mente expandida, de pessoas com maior expansão de consciência, quando nós estamos ao lado de pessoas que buscam se desenvolver, gente, como isso traz leveza. Um impulsiona o outro, não é assim? Por isso que é legal, sempre que a gente pode, convidar pessoas que nós conhecemos para esses momentos de expansão de consciência, né? A exemplo desse nosso momento aqui agora. Por isso eu estou convidando aqui, estou mandando convite para o pessoal acordar, que já são 20 horas, já está na hora do nosso encontro. Vamos que vamos. Mas e aí, tem praticado? Já conseguiu fazer algum dos exercícios que foi enviado? Me diz. Se sim, se não. E aí, já fez algum? Eu sei que tem muitas pessoas que não... por algum motivo, seus compromissos, né? Elas me procuram no direct, algumas me chamam no Instagram e falam: Márcia, eu não vou poder participar ao vivo, mas eu tô assistindo depois. Então a questão é essa, não importa em que momento, se você vai passar por aqui ao vivo, se você vai assistir depois, você está fazendo exercício? Consciência é um processo de dedicação. Às vezes a gente pensa que é só músculo que exige dedicação, né? Mas o nosso processo interno, mental, emocional, o desenvolvimento da nossa psique, ele não é diferente em relação a isso, tá? Essa questão processual, do desenvolvimento dos músculos. Então você vai na academia, você estressa aquele músculo, aí ele expande, né? Um tipo de inflamação que acontece. E com isso você vai ganhando musculatura, você vai desenvolvendo musculatura. Você vai exercendo força, você vai desenvolvendo a sua capacidade de força. Você vai fazendo exercícios cardiorrespiratórios, vai expandindo o seu potencial cardiorrespiratório, vai sendo capaz, tendo um pulmão com maior expansão. Ok, e depois que você foi 6 meses, você já está muito melhor do que da primeira vez. E depois que você foi 1 ano, você já consegue começar a ver as definições dos músculos. E depois que você já está há 2 anos, você já consegue realizar esforços físicos que você não realizava no começo. Um passinho de cada vez. Não é diferente aqui e aqui. Não é diferente com a nossa psique. Bom, existe a diferença de que a gente não vê. Aquilo que a gente não vê, a gente tende a ter um pouco mais de dificuldade de entender, de aceitar, de acreditar. Mas existe uma chamada musculatura psíquica, né? Nós podemos usar aqui essa analogia, uma musculatura psíquica que exige para si investimento e exige temporalidade. Então, tomada de consciência é isso. Eu lanço uma luz hoje, eu ganho uma força, eu ganho uma expansão, né? E não é a expansão do pulmão, na respiração, é a expansão da percepção de mundo, por exemplo. E amanhã eu invisto mais um pouquinho, e amanhã mais um pouquinho. Por isso que processos como a psicoterapia são processos longitudinais.
Mesmo o psicólogo que trabalha com uma abordagem chamada, uma abordagem diretiva ou chamada terapia breve, né? Por exemplo, eu trabalho com técnicas que são consideradas, né, dentro da abordagem da terapia breve. Mas o breve é o breve da pessoa, porque é uma jornada, é uma caminhada. Então, às vezes, a gente resolve com mais brevidade um sintoma, né? Uma crise de ansiedade, a gente resolve com mais brevidade. Mas entrar em contato com os elementos mais profundos que levaram a pessoa à construção daquela crise de ansiedade demanda mais tempo. Se você vai para academia e faz esteira, pode ser que ao final de um mês você já esteja com mais pique. Mas desenvolver o músculo, né? Bíceps, tríceps, todos os desenvolver esses músculos e fazer com que eles cresçam demanda mais tempo, mas requer investimento. E, né, parabéns por estar aqui investindo seu tempo nesses nossos encontros, nesse webinar do caos ao cosmos, saindo do ambiente de caos e criando o cosmos que nós desejamos. E hoje é a nossa quarta chave, né? A quarta chave fala da criação do Sol, da Lua e das estrelas, né? No quarto dia, Deus fez o Sol, a Lua e as estrelas. E ele os fez como marcadores de ritmos e ciclos. Então não é mais o Sol para iluminar, porque o haja luz foi feito no dia 1, é a consciência. Aqui, Sol, Lua e estrelas como marcadores. Sim, o Sol ilumina o dia. As estrelas, a Lua, iluminam a noite, né? A Lua como reflexo do Sol, mas iluminam a noite. Mas o primordial aqui é a criação de ritmos e ciclos. E esse é o nosso mergulho de hoje, esse é o mistério dessa chave. O tempo de forma organizada não é sobre iluminar simplesmente, é sobre organizar o tempo, é sobre entender de ritmos, é sobre entender que existe um calendário sagrado. Você já pensou que a sua agenda, ela é parte de um calendário sagrado? Ou pelo menos deveria ser? Não sei se não é. Vamos ver, vamos acompanhar aqui hoje, você vai poder dizer se a sua agenda tem feito parte de um calendário sagrado ou não, né? Mas a nossa agenda, ela deveria ser parte de um calendário sagrado. No quarto dia, nós somos chamados para isso, né? Para entender de ciclos, para entender de uma agenda que respeita a alma. Boa noite, Clélia, bem-vinda. Para entender que o protocolo da criação passa por organizar. E aí é bem bacana, porque no dia 2 nós falamos de organização, né? As águas de cima com as águas de baixo. Eu trouxe até o método da Mary, né? De separar em montes e organizar. É sobre organização. Aí ontem, no dia 3, não deixa de ser organização. As águas de baixo separa, forma mar e cria terra seca. Então já é pisar no chão, já é princípio de realidade para criar coisas. Mas ainda assim nós estamos falando de organização. E aí nós estamos aqui no quarto dia, é a quarta chave, e a quarta chave fala de novo de organização. Vocês acham que isso é à toa? O que vocês acham? Será que é à toa? Não, né? Não é à toa, gente, não é. É que dar ordem é um princípio sagrado para criar qualquer coisa. Então, quando você vê uma pessoa muito desorganizada, uma pessoa com a vida muito bagunçada, você vai ver que essa pessoa, ela não cria coisas da potencialidade que poderia criar. Não é que não crie, talvez até crie. Eu vejo algumas pessoas que têm sucesso nos seus negócios, mas elas são tão desordeiras, eu falo assim, gente, se ela fosse organizada, que tipo de sucesso ela teria então? Eu vejo pessoas que até têm sucesso nas relações, mas é tudo tão bagunçado que se torna pesado. Gente, como seria se tendo sucesso, quando eu digo ter sucesso, é ter filhos que estão, né, que estão legais, que estão saudáveis, ter uma relação amorosa que vale a pena. Gente, se ela conseguisse ordenar, quão leve seria tudo isso? Então, a ordem é um princípio central. Se você fosse se dar uma nota de 0 a 10, por quão organizada você é, quão organizado você é, ou tem estado, né? Às vezes no passado você foi diferente do que tem sido agora. E uma boa forma da gente checar é perceber os seus espaços.
Sim, porque os espaços, eles são projetivos. Todos os espaços são, de alguma forma, projetivos. Então, se eu chegasse hoje na sua casa... Se eu chegasse hoje na sua casa e abrisse o seu guarda-roupa, o que eu falaria sobre o seu potencial de organização? Uma escala de 0 a 10. Carol, meu Deus, estou muito mal nesse quesito. Teve uma época, eu tinha mudado para uma clínica, mas eu já estava lá há mais de um ano. E eu estava com um consultório que era um consultório, um quarto, né? Era um sobrado, então eram os quartos, e esse quarto tinha um closet. Então o meu consultório, ele tinha esse closet, ficava escondido. Não dava nem para ver a porta de acesso a esse closet. E eu enfiei lá tudo aquilo que era o restolho da mudança. Só que já tinha passado mais de um ano e eu não tinha organizado. Mas, a bem da verdade, dentro de mim, as coisas estavam muito bagunçadas naquele ano. Aquele ano era o ano de 2000 o ano que eu estou me referindo agora, 2016, início de 2017. Tinha muita coisa acontecendo, emocionalmente eu estava muito tumultuada. Eu estava passando por alguns desafios muito significativos, né? Foi um período que eu até adoeci emocionalmente, comecei um processo de pânico. Então, minha vida estava bem caótica. E aquele meu caos estava representado naquele espaço anexo ao meu consultório. Meu consultório estava ótimo, estava lindo, maravilhoso. Mas aquele espaço... Até que um dia um grande amigo, um especialista em PNL, estava em Goiânia e foi me visitar, foi conhecer a minha clínica. Ele sentou e ele começou a olhar, né? Olhou os quadros na parede, começou a analisar, né? E falar, você isso, você aquilo. Era uma brincadeira, mas era uma análise que estava sendo verdadeira. Ele falou, o que mais que tem aqui? Eu falei assim, aqui tem aquela, ali é uma porta, não dá pra ver, né? Ele falou, é verdade, agora que você falou, se ali é um closet. Ele falou, o que tem lá? Eu falei assim, o caos. Naquele dia eu tomei consciência, naquele dia eu verbalizei pela primeira vez e na semana subsequente eu dei conta de arrumar. Então, às vezes, essas nossas bagunças externas, elas falam das bagunças internas, né? Ó, o pessoal dando nota aqui, ó. Isilda diz que a nota de organização tá 7. E tá lá, você arrumou o seu hoje. Olha só, menina, que sintonia fina. O Benilson deu nota 8. Ó, parabéns. A Clélia diz que a nota pode ser pelo menos 8. Sei até que gasto muito tempo com isso. Sofro quando vejo bagunça. Aí tem os dois lados da moeda, né, gente? Tem o lado da pessoa que dedica tanto à organização que vira uma obsessão. É um outro lado da moeda. Entendendo que a saúde está sempre no caminho do meio, né? Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Nem tanto caos e nem tanto ordem rígida, né? Então, é o caminho do meio. Mas sim, esses ambientes externos, eles contam muito. E a co-criação de um mundo melhor passa pela ordem. Já estamos falando disso, né? A chave 2 fala disso. A chave 3 fala disso e agora nós estamos entrando para a chave 4 que fala disso de novo. Uma frase para nos guiar nessa nossa jornada de hoje. Olha, eu vou ler aqui. Eu alinho os meus sonhos aos ritmos do tempo. O meu ano tem ciclos e não é uma correria cega. Então disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite e que eles sirvam de sinal para marcar as minhas próprias estações. Ó, que bonito, né? Então, remember, dia 0, o caos. E eu preciso olhar para o caos. Não dá para ignorar, não dá para tentar fugir, não dá para deitar no chão e dar birra. É importante aceitar o caos porque é de lá que tudo se origina. Dia 1, primeira chave, acender a luz. Haja luz, disse Deus, haja luz. Essa luz aqui é a consciência. É olhar e perceber, eu quero mudar. Mas é a consciência inaugural, original. É aquele momento que às vezes eu não sei nem o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. Eu já sei que eu tenho que realizar uma mudança. Então, essa é a chave do primeiro dia, a consciência. A chave do segundo dia, a separação das águas. E aí fala de discernimento.
as águas de cima, as águas de baixo e um firmamento, algo que separe, separar o que é o que. Ontem, inclusive, eu mandei para vocês o exercício, né, onde eu uso os papéis, né, os nossos papéis, os papéis que nós desempenhamos ao longo do nosso dia, das nossas semanas, nas diversas relações que nós temos, inclusive na relação, né, interpessoal, eu comigo mesma. E é um exercício que demanda um pouco mais de tempo. Depois você dá uma olhada, faça esse exercício, vai te ajudar nessa separação. Separar que papel eu quero continuar exercendo, que papel não está valendo a pena na minha vida e eu preciso focar para parar com isso ou para diminuir. Que papel eu não estou exercendo, mas é importante, eu quero introduzir na minha vida. Então tudo isso é a ordenação, é separar as águas. Separar as águas é também dar atenção para esse mundo emocional. Separar as águas de cima é entender o que para mim é nobre, o que para mim é propósito, é sentido existencial, e o que para mim é factual, é pé no chão, é aquilo que aqui agora eu preciso resolver na minha vida, é o meu pragmatismo. Então essa é a chave do separar as águas. Ontem nós trouxemos a terceira chave, que falava de juntar as águas e torná-las mar para abrir a porção seca. E na porção seca é que se produz as primeiras ervas e as primeiras árvores frutíferas. E aí eu falava muito com vocês ontem sobre o princípio de realidade, né? Que a terra, botar o pé no chão, eu posso ter a cabeça nas nuvens e sonhar, mas eu preciso pôr o meu pezinho no chão e me comprometer com a realidade, transformar os meus sonhos em metas, para que eles de sonho não acabem virando devaneios, fantasias, até mesmo alucinações. Então, essa ideia de botar o pé no chão, nós trabalhamos ontem com mais afinco, né? E hoje é a quarta chave. Vamos lá. Para quem tá chegando agora, né? Tá pegando a primeira live hoje, eu estou usando a mística da criação, né? Que está no texto de Gênesis, que é o entendimento judaico-cristão, né? Então esse texto é sagrado para o universo cristão, que é o universo no qual nós estamos, né? Independente da sua crença religiosa, a experiência cultural, né, ela é permeada pela religião. Então, a religião cristã, ela permeia a construção do nosso inconsciente, por isso ela é tão poderosa. Olhar esse texto é tão poderoso, tão forte para nós, mais poderoso do que olhar um texto sagrado dos gregos, olhar um texto sagrado hindu. Para nós, ela fala mais forte, porque é a nossa cultura, né? E também para os judeus, né, um texto sagrado é como Deus criou o mundo dentro dessa mística judaico-cristã. Então é de lá que eu estou tirando as chaves. A quarta chave está em Gênesis capítulo 1, está todo o capítulo 1, do versículo 14 em diante, e diz assim, olha: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Você viu? Criou o sol, a lua e as estrelas, mas qual que é o objetivo? Separar dia e noite. Sirvam eles para sinais, para marcar estações, dias e anos. Tá claro aqui, não se trata de iluminar. Por tabela vai iluminar. Porque você precisa de um marco, você precisa de um registro. Quando você determina um ciclo, precisa de algo que feche aquele ciclo. Quando alguém se casa e bota uma aliança de casamento, aquela aliança serve para dizer que ali algo aconteceu, existe um ato realizado, e a partir daquele ato realizado, o sinal, a aliança no dedo, representa um conjunto de compromissos assumidos, um conjunto de verdades que agora se tornam efetivas na vida daqueles dois que assumiram o compromisso. É sobre isso. Iluminar a noite, a lua e a estrela, iluminar o dia, o sol, é apenas um símbolo, um marco para a gente lembrar. Mas o ponto central aqui é a marcação dos tempos. Bom, sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e noite, separar luz e trevas, e Deus viu que ficou bom, e passaram-se a manhã e a tarde, e foi o quarto dia. Então, esse é o mistério, é a mística do quarto dia. E aí? Vamos fazer o seguinte, para dar continuidade, uma pausa. Nós estamos falando de ciclo. Não existe ciclo se não houver pausa. Todo ciclo pressupõe uma pausa.
Música. A música é música porque tem nota e tem pausa. Nota, pausa. Nota, pausa. É a pausa que gera a identidade do ciclo. E às vezes a gente não sabe pausar. Eita! Às vezes a gente não sabe pausar. Então, para fazer esse pequeno exercício, fecha o olho um pouquinho, né? Não vai dormir, vai ser rápido, porque eu não quero ninguém dormindo aqui e depois desliga da live porque dormiu. Mas assim, né, um pouquinho só. Fecha os seus olhos, se der. Se não der, tudo bem, mas só se aquieta. Inspire e expire profundamente 3 vezes, como quem suspira, enchendo os pulmões pela narina, soltando pela boca. Vamos lá? 1. 2. 3. Esse último. Perceba o seu corpo, sentado onde você está, deitado, não sei qual é a posição exata que você se encontra, mas só tome consciência desse corpo. Perceba a sua respiração normal agora, voltou ao ritmo normal. O ar entrando e saindo dos seus pulmões. E se lembre, você também é feito de ciclos. O batimento do seu coração é ciclo. A sua respiração, que sobe e desce, são ciclos. Você acorda e vive o dia acordado, e depois você se deita e dorme, tem um momento do sono. Isso é um ciclo. Mulheres, seus hormônios sobem e descem. Você ovula, menstrua, entra em estado de repouso e novamente um novo óvulo é amadurecido, lançado. Você é ciclo. Nós somos cíclicos. Repita mentalmente: eu sou cíclico. Eu sou cíclica. E respeite esse entendimento. Muito bem, pode abrir os olhos. Esse é o primeiro destravar, entender que tudo é ciclo. Aquela pessoa ansiosa, quem é? Que quer tudo para ontem, então ela não entende o ciclo. Ontem já foi, não é mais alcançável. O amanhã é uma possibilidade, é um potencial. O meu recorte é o aqui e agora. Então, nesse ciclo temporal do ontem que já foi, do amanhã, que é um potencial a vir ou não, eu tenho o aqui e agora, que é o meu presente. Meu presente é aquilo que eu recebo de presente, a minha dádiva. Isso é respeitar o ciclo. Respeitar o meu momento. Respeitar o meu momento de tristeza, o meu momento de melancolia, meu momento de baixa energética. Algumas pessoas não conseguem resistir às tristezas. Já correm para o antidepressivo. Nada contra. E algumas pessoas necessitam deles. Mas medicação psiquiátrica não é para aliviar algo que eu posso lidar e não quero. Um pouco confuso? Vou repetir. Uma coisa é uma pessoa estar adoecida e aí ela realmente precisa da medicação psiquiátrica porque o cérebro dela não está produzindo adequadamente os neurotransmissores e ela precisa de uma medicação para dar uma equilibrada nessa química do cérebro, nesse laboratório do cérebro, para ela voltar à vida. E voltar à vida significa, inclusive, fazer terapia para resolver o que tem que resolver, para não ter que ficar eternamente na dependência dos químicos. Existem alguns casos em que a pessoa talvez precise tomar sempre, mas assim, são raros os casos. A grande maioria é um período de equilíbrio e depois desmama. Mas se no período de equilíbrio não faz o que tem que fazer, tem uma parte que é sua, criatura de Deus. Tem uma parte que é sua. Não adianta delegar. E aí eu não posso viver nenhuma ansiedade. Eu tive uma ansiedadezinha, já quero uma medicação, quero uma droguinha. Me dá uma droguinha, me dá uma droguinha. Zé Droguinha. E olha que eu não estou falando das drogas ilícitas. Eu estou falando das drogas lícitas, aquelas prescritas pelos psiquiatras e outros médicos.
Aquelas consumidas nos bares da vida, o álcool, tô falando das drogas lícitas, né? O uso dessa estratégia, chega a ser uma artimanha para não criar um caminho interno de sustentação. É cíclico. Existem momentos de tristeza. E no momento de tristeza eu tenho que acolher a minha dor, a minha tristeza e caminhar não obstante a ela. E entender que é cíclico, vai passar. Existem momentos de maior ansiedade, né? As mulheres tendem a ter mais desenvoltura por conta do ciclo menstrual, né? Então, em geral, as mulheres tendem a ter essa desenvoltura porque elas são expostas a isso em ciclos, em geral, de 28 dias, né? A mulher é lunar, né? Como a lua muda 4 fases em 28 dias, a mulher muda suas fases em 28 dias, em geral, dentro desse calendário de aproximadamente 28 dias. E aí, como todo mês, né, todo ciclo de 28 ela tá mudando, algumas mulheres se tornam mais sábias, elas aprendem a ler o corpo. A gente, não adianta. Tem dias, por exemplo, que eu olho e falo assim, meu Deus, como eu tô desenergizada. Caracas! O que tá acontecendo? Aí primeiro eu faço uma leitura, né? Passo o olhar, assim, lógico, você tem que fazer uma varredura, um scanner. Aconteceu alguma coisa? Alguém me falou algo? Eu vi algo? Eu escutei algo? Não, pera lá. Também, no meu caso, tem as sensações de coisas que eu acabo vindo com um tipo de, não bem uma premonição, mas assim, às vezes eu sou tomada por coisas que estão por vir também. Aí eu converso, né? Converso com Deus, vou lá buscar, né? Na minha conexão com o divino, tem alguma coisa, estou correndo algum risco, eu preciso orar, preciso fazer alguma coisa, preciso me precaver. Não é isso, não tem a ver com isso. Aí eu vou descartando no meu checklist, falo, já sei, hormonal. E aí requer respeito. Porque se tá de noite, a noite requer algo. Se tá de dia, o dia requer algo. A noite requer descanso. Na noite, os nossos hormônios mudam, né? A melatonina começa a ser produzida ali por volta de 10 horas. E é importante que você desligue as luzes. É importante que você se aquete. É um momento importante para isso. E quando o dia nasce, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, nada contra quem dorme um pouco mais, mas assim, 9 horas da manhã no máximo, é hora de abrir a janela, é hora de ver o sol, é hora de energia. Respeitar os ciclos. A quarta chave nos fala de que existe o calendário, existe ritmo, existe ciclo, e isso é sagrado. E quem não aprende a respeitar os ciclos, ele rompe com o sagrado. Olha como isso é sério. Eu vou até repetir. Quem não aprende a respeitar os ciclos, rompe com o sagrado. E quem rompe com o sagrado, rompe com a força criativa. Nós vamos co-criar o mundo que nós desejamos para o nosso 2026. Co-criar, porque a energia criadora vem da fonte. É da fonte que a energia criadora vem. Ela está aqui, mas ela vem da fonte. Se eu não aprendo a respeitar os ciclos, eu corto a minha conexão com a fonte. Então, eu começo a criar na força do ego, e é diferente. Não é que eu não crie, mas eu estou criando na força do meu ego. E aí é cansativo, é exaustivo, as coisas às vezes não dão certo. Para dar certo é uma agonia danada. E adoece. A doença é um dos sintomas demonstrativos. Uma das formas de nós sermos cutucados para que a gente perceba que algo está errado. Para que a gente perceba que uma conexão foi rompida. Então, se a conexão está rompida, eu deixo de receber essa energia. E ao deixar de receber essa energia para co-criar, eu crio com a força do meu ego. Não é bom criar com a força do ego. E aí, pensando nisso, como foi o seu 2025? Me diga aí. Foi um ano de correria cega? Você correu tanto que você chegou agora em dezembro, 5 de dezembro, exaurido! Como é que foi? Foi um ano de apagar incêndio? Você apagou muito incêndio esse ano? Foram as urgências que te tomaram? Foi um ano em que a tirania do urgente foi quem regeu a sua vida? Porque o tempo todo era algo urgente para você resolver?
Você teve a sensação de que o ano te atropelou? Você tá chegando em dezembro com essa sensação de que o ano atropelou você e aí tá sobrando assim, né? Você tá só a capinha, né? Da gaita. Só a cuequinha do Batman. E aí, essa sensação? Quando nós temos essas percepções, isso é um indicativo da nossa não conexão e o nosso não respeito aos ciclos. Não é só por isso, gente. Existem outros fatores, né? Em cada live eu tô trazendo alguns segredos, né? Algumas chaves para você ir desvendando esses mistérios do seu caos e criando o seu cosmos. Mas esse é um dos mistérios de criação do caos. É um dos mistérios pelos quais o caos fica assim, né? A Clélia dizendo que para ela foi um ano relativamente tranquilo, graças ao bom Deus. Que bom, querida. Que coisa boa, né? É assim, a vida é cíclica. Tem anos desafiadores, tem anos suaves, né? Tem ano de chorar, tem ano de sorrir, tem ano de plantar, tem ano de colher. O Benilza, 2025 foi um ano em que busquei a leveza que tanto almejo. Comecei com a terapia, a menina mais linda do mundo. E minha linda, de fato, né? Eu sou testemunha de que você tem feito a sua busca, né? Por essa leveza que você anseia, que você merece e que você tem conseguido os pontos, né? Você tem se conectado com os pontos de leveza. Você percebe que viveu esse ano em sobressaltos ou que você viveu esse ano em ciclos, né? Então o ciclo, ele é redondo. Tem leveza no ciclo. O sobressalto é e a gente tá sempre desesperado. Como é que foi? É uma reflexão interessante. Então existe o tempo cronológico, existe o tempo da alma. Qual que é o tempo cronológico? Nós temos os dois. O tempo cronológico é o tempo do relógio, né? O tempo do relógio, eu tenho que levantar que horas, né? Eu tenho que levantar às 7 da manhã, eu entro no trabalho 8, eu termino o trabalho às 17, eu tenho 2 horas de almoço, eu trabalho de segunda a sexta, sábado eu tenho tal atividade, domingo eu tenho tal atividade. Esse é o tempo cronológico. Mas o tempo da nossa alma é um tempo no qual as coisas realmente amadurecem dentro de nós. É um tempo pessoal, particular, que não é mensurado no tempo relógio. Inclusive, ele é um tempo que parece nem estar conectado no tempo relógio. Por quê? Porque é aquele tempo que passou 1 hora, você fala assim, nossa, gente, parece que passou 1 minuto de tão bom que foi. Ou às vezes, você, por exemplo, dorme 15 minutos. Nossa, foi tão bom que parece que eu dormi a tarde toda. Aqueles 15 minutos te reabasteceram. Então, no tempo da alma, a gente perde a conexão com o tempo relógio, porque ele é um tempo que representa para nós algo de positivo, de preferência de positivo. Mas, lógico, pode também representar de negativo, né? Então, o sol às vezes vem para nossa alma dizendo assim, né? Desse tempo da alma, olha, é tempo de você aparecer, bora iluminar. E você tá lá escondidinha na caverna? Pois é, você não tá respeitando o tempo da alma. A sua alma chama. Olha, agora é sol, é alegria. E você tá lá, guardadinha na tristeza, na melancolia. Às vezes a alma te chama, agora é lua, olha, é hora de você se recolher, respeita a sua energia, gasta menos. E você tá lá, trabalhando, feito desesperada, fazendo o que você não devia fazer, realizando as atividades que você não deveria realizar. Por quê? Porque você tá muito ativista. Então o tempo da sua alma, é a lua te chamando, tá na hora de recolher, tá na hora de diminuir a potência, tá na hora de descansar. E você não tá respeitando. As estrelas estão te chamando para você se iluminar, mesmo no ambiente da noite, para você entender que existem microluzes que podem te dar um norte. Que esses ciclos, eles vêm e vão, mas que você pode se encontrar no meio desses ciclos. Então a gente, às vezes, não escuta o tempo da alma. Existem 2 termos que vêm do grego, Cronos e Chiron. Esses 2 termos se referem ao tempo. Cronos é o tempo relógio, cronológico. Daí vem cronologia, tempo cronológico, né? Então é Cronos. E Chiron é o tempo divino, é chamado por muitos de o tempo divino. E é interessante como são palavras gregas, quando a gente vai buscar nos mitos gregos, não sei se vocês conhecem, mas olha que bacana. Quem é
Cronos no mito grego? Cronos é um deus primordial, né? Ele está ali próximo dos titãs, que são os primeiros deuses gregos, que são forças, né, muito intensas. E Cronos é pai de alguns filhos. Tem um problema de Cronos. Cronos engole os filhos. Então os filhos nascem e ele engole, os filhos ficam ali dentro dele, mortos ou perdidos. Daí é aquela sensação que às vezes a gente diz assim, eu tenho a sensação de que o tempo está me engolindo. Quem já disse isso? Tem a sensação, Cronos. Quando você diz, eu tenho a sensação que o tempo está me engolindo, é a sua mente inconsciente fazendo conexão lá com essa experiência arquetípica, né, do arquétipo do deus Cronos grego, que era esse deus que engolia os filhos, que comia os filhos. Então é quando os dias da semana, os meses do ano vão sumindo. Eu tive essa sensação esse ano de ser engolida. Dezembro chegou, na verdade novembro, né? Porque dezembro nós estamos bem no iniciozinho. Mas quando novembro chegou eu falei, meu Deus do céu, e agora? Inclusive eu tinha como proposta para esse ano fazer o planner, né? Eu vou até mostrar hoje para vocês o planner. Deixei ele aqui do ladinho para não esquecer de mostrar. O planner que eu fiz, que é o motivo pelo qual, né, eu montei aqui essas lives, né? Faz parte desse projeto. E eu falei assim, gente, já vai chegar dezembro e eu não fiz o planner. Então é isso. Cronos engolindo seus filhos, né? O tempo do Cronos, ele às vezes é um tempo que cobra. Ele cobra prazo, ele cobra entrega, ele cobra meta, ele cobra boleto. Se você não paga o boleto na data certa, paga juro. Se você não paga, corta luz. O Cronos é assim, o Cronos ele é feroz, ele não respeita. Não, o Cronos, ele tem uma regra muito rígida. Se aquela é a data e você não faz naquela data, você recebe os prejuízos. Ou você acompanha, né? Hoje é o dia de pegar o voo e a hora é X, se você não chega, você perde o avião. Você vai perder o voo, né? Vai perder o ônibus na rodoviária. O Cronos é assim. Ele te engole, ele te devora. Agora, quem é Chiron? Chiron é um tempo oportuno. É chamado de tempo divino porque é o tempo perfeito. É quando a coisa certa acontece no momento certo e você sabe que é o momento certo. O Kairos traz pra gente uma sensação profunda de bem-estar. Cumprir minha missão. O Kairos ele está sempre associado às missões. É quando a gente tem aquela certeza de que a gente fez o que tinha que fazer, do jeito certo, na hora certa, com a pessoa certa. E buscando aí os mitos gregos, olha que interessante. O Kairos, ele é considerado um dos filhos mais jovens de Zeus, né? O Zeus é o chefe do panteão grego. E aí um dos filhos mais jovens dele é Kairos. E o Kairos, ele é representado como um ser que ele tem um cabelo, que tem um tufo na frente, ele tem um topete bem grandão aqui na frente, né? Hoje eu prendi meu cabelo, né? Senão eu podia até fazer minha franja aqui, ó. Minha franja estaria meio como a franja de Kairos. Tô com a franja maior. E atrás, ele é careca. Vocês já devem ter visto esse dito popular, mas geralmente ele é falado em relação à oportunidade, que dizem que a oportunidade é cabeluda na frente e careca atrás. Se você não pegar ela da frente, quando ela se apresenta para você de frente, por trás você não agarra mais. Você já deve ter ouvido. Mas esse dito popular, ele é baseado na história de Kairos, o filho mais novo, um dos filhos mais novos de Zeus, né? Que é esse Deus, que é o Deus do tempo oportuno. Ele é um tempo qualitativo. É quando algo faz sentido. Quando algo amadurece em você, quando algo se encaixa. E realmente ele vem denso de significado. E quando você aproveita a oportunidade, você é transformada. Você é transformado. Por exemplo, aqui nessas lives, eu acredito de verdade que esses nossos encontros aqui estão sendo um tempo Kairos para muitos de vocês. Para mim está sendo um tempo Kairos. Por quê? Eu não posso falar para vocês nada que não tenha vindo aqui primeiro. Não dá para dizer algo que não seja uma verdade aqui primeiro. Então, antes de falar, eu preparo, eu mergulho, eu estudo, eu lembro de uma coisa, lembro de outra, eu digo, vou colocar isso, não, isso aqui eu vou tirar, vou acrescentar aquele exemplo. Eu me preparo e ao me preparar, esse é o meu tempo Kairos. Ao falar com você é o meu tempo Kairos. É uma oportunidade de transformação. Tem um tempo relógio, todos os dias, por 8 dias... Por 8 dias, às 20 horas, eu estou aqui com vocês. Então, esse é o tempo
Cronos, mas ele é Kairos, porque ele é um tempo transformador. E veja, ele é um tempo de oportunidade. Quando a oportunidade chega de frente, você tem que catar, porque ela tem cabelo, é aqui. O topete é aqui. Se você deixar passar, a sua mão não segura mais nada. Quantas oportunidades você perdeu em 2025? Pergunta significativa. E não é uma pergunta para suscitar uma tristeza de chorar o leite derramado. Não é sobre isso. É uma pergunta para gerar para nós mais consciência e mais responsabilidade acerca de como nós vamos viver o nosso tempo. Existe um Cronos, mas o Cronos nos devora. E porque o Cronos nos devora e a gente fica com muito medo do Cronos, tempo relógio, eu deixo de observar Kairos. E ao deixar de observar Kairos, né? Alguns chamam de Kairos, ao deixar de observá-lo, eu perco. E às vezes eu nem sei que eu perco. O que é pior é isso, sabe? Porque quando eu faço essa pergunta para você, é possível que parte das oportunidades que chegaram você nem percebeu. Passaram por você tão rápidas, às vezes até sorrateiras. Kairos é assim. Na mitologia, ele tem essa característica. Ele passa rápido, ele é sorrateiro. Ele não fica dando muita... Sabe, ele não tem muito holofote em cima dele. Quais oportunidades, de repente, você nem percebeu? E parar para refletir isso aqui agora é uma chave muito significativa. Porque se você não compreender essa mística dos ciclos, e se você não respeitar os ciclos internos e externos, e se você não começar a abrir os seus olhos para perceber Kairos, você vai passar um 2026 no qual você também perde oportunidades. Pensa em uma pessoa que é importante hoje na sua vida, não importa qual tipo de relação, e que você conheceu essa pessoa de uma forma inusitada, em um lugar que você foi que você quase não iria. Você quase deixou de ir, e aí de última hora você, vou. E lá você conheceu alguém que hoje é importante para você. Alguém aqui já passou por essa experiência? A experiência de você ter resolvido ir a um lugar, e porque você foi naquele lugar, você foi comunicado de algo que gerou para você um trabalho, que gerou para você um recurso financeiro. E se você não tivesse ido? Se você não tivesse aceitado? As coisas vêm para nós e na hora que chegam, às vezes a gente não sabe onde que elas podem nos conduzir, para onde elas podem nos levar. Tem uma fala de Steve Jobs que eu gosto muito. Ele está proferindo uma palestra numa formatura e ele fala sobre ligar pontos. Ele fala, as coisas acontecem nas nossas vidas e a gente não sabe por quê, porque a gente só consegue ligar os pontos olhando do presente para o passado. Então, quando o passado é presente, quando nós estamos vivendo a experiência, aparece uma oportunidade, para que eu vou fazer isso? Bobeira. E quando ele fala disso, ele cita alguns exemplos, e um dos exemplos que ele cita é que, estando na universidade, ele resolveu fazer um curso de caligrafia, que parecia não ter nada a ver, ele só sentiu vontade, e ele fez porque estava com vontade, não parecia ter um objetivo específico. E aí ele diz, graças àquele curso de caligrafia que eu fiz, é que eu revolucionei os computadores pessoais para que eles tivessem letras bonitas, né? E a gente nem percebe, né? Porque você vai lá, digita, escolhe a fonte que você quer, você nem para pensar que um dia isso não existiu. E que ter a fonte que você quer para escrever as letras bonitas que você quer no computador veio de uma pessoa que um dia fez um curso de caligrafia numa faculdade à toa. Mas a gente só sabe quando a gente olha para trás. Então, como aqui agora eu não sei porque eu estou sendo convidada para ir no lugar XYZ, que tal aceitar? Nós temos um projeto na clínica, se chama Passos da Alma. É um projeto só para mulheres.
É um projeto terapêutico, não é psicoterapia, mas nós usamos algumas estratégias terapêuticas, incluindo a dança de salão. Nós contratamos, são 4 professores muito competentes, muito comprometidos, né, sérios, mas sérios não no sentido de serem de cara feia, né, mas no sentido do comprometimento que eles têm, da seriedade do trabalho deles. Mas acontece assim, enquanto umas mulheres estão dançando, as outras estão proseando, estão batendo papo, roda de conversa. Mulheres se curam em rodas de conversa desde que o mundo é mundo. E no meio do evento, é um evento que começa às 19, vai até às 22. No meio desse evento eu faço um break na dança e eu trago o arquétipo do mês. Cada mês eu trabalho um arquétipo da alma feminina, né? E aí a gente faz um mergulho, às vezes conta uma história, a gente faz uma vivência, tem o chá, cada mês tem um chá que comunica, né? Aquela plantinha que comunica com o tema que nós estamos tratando. É um processo de cura bem amplo, né? A Inês dizendo, evento renovador, não é, Inês? É uma delícia. A Inês é nossa, tá sempre lá conosco, nossa parceiraça. E eu vejo assim que cada encontro tem sido um kairos para as mulheres que estão lá. É um tempo divino, é um tempo de oportunidade, né? A Carol também, né? Maravilhoso. Também tá sempre conosco. É um tempo de oportunidade. E aí, às vezes, eu vejo algumas mulheres, né? Ah, não pude e tal. Não pude, por quê? Porque Cronos engoliu. Cronos a tomou. E como Cronos a tomou, ela não deu conta de viver aquele momento kairos. Ao passo que as mulheres que têm participado, nós começamos em fevereiro. E o nosso último desse ano vai ser dia 16 de dezembro, tá? Então, se você mora em Goiânia ou pode vir a Goiânia, 16 de dezembro nós teremos o último do ano. Vai ser extraordinário, já estou preparando umas surpresas aí para o último do ano. Ao passo que as mulheres que não são dominadas pelo Cronos e elas arranjam esse tempo na agenda delas para estarem conosco uma vez por mês, nesse encontro terapêutico de mulheres, o Passos da Alma, as transformações têm sido extraordinárias. Nós temos escutado tantos depoimentos maravilhosos, né? Por quê? Porque elas captaram kairos. Elas estão aproveitando o tempo oportuno. E aí? Isso te toca? Isso fala com você? Você tem percebido o momento que aparece, o momento que estende a mão para você? Você tem agarrado as oportunidades? Ou você tem deixado ela passar? Ou você está tão enebriada, você está tão hipnotizada por Cronos, por esse tempo que te consome, por esse tempo que te engole, que você nem sequer tem percebido as oportunidades. Eu vou sugerir um exercício, esse exercício eu vou mandar para vocês, tá? Então, assim, quem já preencheu o formulário, eu estou enviando. Quem não preencheu, eu vou deixar na minha bio, no meu story, né? Deixei ontem, vou deixar hoje de novo no story o link para você preencher o formulário. Vou mandar para você o exercício. Mas só olhando para o exercício como um todo, né? No dia 4, nós falamos então do nascimento dos ciclos. E aí a gente tem que começar a imaginar esses ciclos. E uma sugestão de ciclo. Imagina que o primeiro ciclo está em janeiro, de janeiro a março. Vou dividir 2026 em 4 ciclos. E de janeiro a março é tempo de começar, tempo de experimentar, tempo de semear. De abril a junho, abril mais junho, mais 3 meses, estou dividindo em trimestres. Nós temos o tempo de enraizar. Você já lançou a semente, agora a semente vai descer, né? Vai criar raiz, vai consolidar, vai ajustar, vai estruturar. Daí nós temos de julho a setembro, mais 3 meses, e seria o trimestre do florescimento. Tempo de aparecer, tempo de se mostrar, tempo de colher, de ser reconhecido. E de outubro a dezembro, o último trimestre, o tempo da colheita e do desapego. Colher os frutos, fechar os ciclos, limpar o terreno para o próximo ano. Como seria para você dividir o seu ano em ciclos? Mas você pode não só dividir o ano em ciclos, mas você pode dividir a sua semana em ciclos. Você pode dividir em ciclos, não o tempo, mas você pode dividir em ciclos questões. Então vamos imaginar que você precisa resolver algo com alguém. Então o que eu vou fazer primeiro como plantio? Para resolver isso com fulano de tal. O que eu vou fazer como enraizamento? Então você usa essa ideia dos 4
né, das 4 etapas cíclicas, para você focar em coisas que você tem que resolver. Os ciclos, eles são para serem percebidos. Esse é a nossa grande virada de chave. Se eu não percebo os ciclos, eu perco as oportunidades. Então, uma forma de agarrar Kairos pelo topete, né? Antes que a careca dele chegue eu não consiga agarrar mais, uma forma de viver o tempo divino, o tempo com sentido, o tempo com significado, é perceber, dar atenção e respeitar os ciclos. Quem não percebe, não respeita e não dá atenção aos ciclos vai viver sempre sendo engolido pelo Cronos, tempo relógio. E vai perder muitas oportunidades porque nem vai enxergar Kairos passar por ele. Mas quem percebe os ciclos, quem se orienta através dos ciclos, faz muito. Ontem foi o primeiro dia de lua cheia, chamada de lua fria. A lua cheia de dezembro é chamada de lua fria. E ela foi uma super lua, coincidentemente, né? Então, o que a lua cheia fala? A lua cheia fala de começar ciclos. Olha que interessante, você se nortear pelas próprias fases da lua para pensar, o que eu vou fazer agora? É momento de quê? Os antigos faziam isso, né? Não, agora tem que cortar cabelo é na lua tal, tem que plantar é na lua tal. A gente perdeu essa conexão com a sabedoria antiga, a gente está meio solto, meio alheio, né? E para fechar, eu disse que ia mostrar para vocês, né? Tá aqui o planner. Olha que bonitão que tá. Aí tá aparecendo aí, ao contrário, né? É o meu planner de 2026. Aí vem aqui, né, a carta de boas-vindas. Mas deixa eu mostrar para vocês algo interessante aqui. Você sabe qual que é a primeira parte do planner? Esse planner ele é dividido em seis partes. A primeira parte do planner é esse aqui, ó, refletindo sobre 2025. Por quê que é a primeira parte do planner? Porque o primeiro momento, eu falei que começa com semeadura, mas antes da semeadura você tem que arar a terra. Então, esse planner que eu preparei para vocês, né, que vai estar disponível aí para vocês adquirirem, tá? Ele, na verdade, não vai ser um planner material, né? Esse aqui eu peguei uma capa, ó, vocês podem até ver que é uma capa de 2024. Então, era uma capa que eu tinha de um outro planner e eu mandei imprimir, né? Fui na gráfica, mandei imprimir, na lugar de impressão normal, tá? Perfurei, eu mesma perfurei e aí eu coloquei. Então, você pode fazer isso também, você pode pegar um planner antigo. Então, a gente começa esse planner refletindo 2025. E é por isso que nós estamos aqui, porque esse aqui é o momento de arar a terra. Se você jogar a semente sem arar a terra, sem cuidar desse terreno, a semente não vai produzir adequadamente. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E isso é respeitar os ciclos. Por isso nós começamos em dezembro. Por isso eu comecei com vocês aqui a primeira live dia 1º de dezembro. É uma forma de honrar e respeitar os ciclos. Então nós estamos aqui em dezembro arando a terra. O planner começa com refletindo sobre 2025 e tem muitos exercícios terapêuticos. Na verdade, a pessoa compra o planner, mas o que ela adquire mesmo é um conjunto de aulas, né? Então, vão ter aí uma série de aulas, porque cada exercício proposto pelo planner tem uma aula gravada para você assistir, para gerar para você essa reflexão. Então, primeiro eu aro a terra, primeiro eu analiso o meu 2025. Né? Se essas análises que nós estamos fazendo aqui estão interessantes, saiba que as análises das aulas são muito mais profundas, né? E os exercícios são muito profundos, né? Carol dizendo que quer, isso aí! Deixa eu ver aqui, aí que ele tinha falado do cabelo, minha mãe faz isso até hoje, tá vendo? Sua mãe é sábia, ela respeita os ciclos. Ó, Carol falando que quer, vamos organizar essa nossa vida. E na verdade, quando eu montei esse plano, né, a minha ideia ao montar esse planner, e, gente, esse aqui foi um trabalho artesanal, tá? Tudo aqui foi eu que construí, incluindo as imagens, tudo foi eu que construí. Esse trabalho artesanal que eu fiz é um trabalho com muito amor. Por quê? Porque eu entendo que o tempo é sagrado. Esse planner é uma forma de nos ajudar. Por quê? Porque eu já imprimi o meu, eu já tô aqui fazendo o meu, já tô preenchendo o meu. É uma forma de dizer, eu entendo que o tempo é sagrado e eu quero viver o tempo divino na minha vida.
Eu quero fazer com que o meu tempo cronológico, agenda, né? Então ele vai ter aqui, deixa eu mostrar para vocês as páginas de acompanhamento de agenda. Ele tem normal aqui as páginas de acompanhamento de agenda. As páginas de acompanhamento de agenda é fazendo acontecer. Aí no fazendo acontecer vem, né? O calendário, né? Aí vem aqui, vou pegar aqui de fevereiro. Abrir fevereiro. Né? Tem um calendário de fevereiro, aí o que eu desejo em fevereiro, o que eu quero em fevereiro, o que eu preciso em fevereiro. Vem aqui as minhas metas de fevereiro, e aí depois vem um checklist, o check-in da alma de fevereiro. Quando terminar fevereiro, eu vou checar como é que foi viver, como é que a minha alma viveu esse mês de fevereiro, e eu vou poder também fazer uma reflexão de fechamento de cada mês. Esse aqui é o acompanhamento mês a mês, esse aqui é o acompanhamento de Cronos. Mas para o meu tempo cronológico funcionar, para as minhas metas serem alcançadas com louvor, eu preciso respeitar Kairos, preciso respeitar o tempo divino. Então, a chave de hoje é sobre nós entendermos que a melhor forma de viver é respeitando os ciclos, compreendendo os ciclos, e só assim nós vamos atualizar Kairos na nossa vida. E aí, curtiram? Ó, o pessoal já dando a dica aqui, que eu corto na lua cheia o cabelo. Gente, eu não sei, eu não olhei a lua para cortar o cabelo, confesso. Mas eu olho muito a lua para fazer outras coisas, assim. Eu tenho, esse ano, sobretudo, foi um ano em que eu prestei muita atenção nesses ciclos. É um ano que eu estou desvendando os meus ciclos internos. É um ano que eu estou buscando fazer leituras mais profundas do meu verdadeiro querer, do meu verdadeiro sentido. É um ano que eu tenho atualizado o Kairos na minha vida com muita intensidade. Tem sido um ano especial para mim nesse sentido, né? E eu espero que continue o meu 2026 e que todos nós tenhamos um 2026 assim, nesse propósito. Povo lindo do meu coração, amanhã é sábado, mas eu venho do mesmo jeito. Então, se você não tiver uma balada para ir, se você não tiver uma festa, eu te espero aqui às 20 horas. Se você tiver, vai com Deus, aproveita o tempo divino da festa, que é bom também, e aí assiste a live que vai ficar gravada depois. E quem não preencheu ainda o formulário, preenche para eu mandar aí os exercícios anteriores que você não recebeu e o exercício de hoje também. Beijo no coração. Até amanhã. Bye, bye.